Aleluia. Você pode aplaudir ao único que é digno de receber nosso louvor. Glória a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, estamos num momento importante do nosso estudo. E eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 17. Por gentileza, vamos colocar o slide 145. Nós chegamos no momento em que Oséias passa a reinar sobre Israel. E Oséias é o último rei de Israel. Aquele tempo que havia sido previsto da derrota de Israel e da aniquilação daquele povo, chega esse momento. E nós vamos ver hoje no nosso estudo, no reinado de Oséias, no Reino Norte, nós vamos ver a traição dele contra a Síria, que era o povo que estava chegando para dominá-los. Por causa disso, Samaria sendo sitiada, e os prisioneiros que foram levados para a Síria cativos. Depois nós vamos ver as razões dessa derrota. Por que isso aconteceu? E a seguir, outros povos que foram estabelecidos em Samaria. É uma técnica que foi usada e que em outros momentos da história tornou a ser usada, de trazer outros povos, levando esses outros povos às suas religiões, e aí incapacita o povo de permanecer na adoração ao Senhor. Por quê? O povo de Deus não se mistura. Quando se mistura, se corrompe. Bem, o reinado foi de Oséias, o último rei, e Israel foi esmagado agora pelos reis, os reis sírios, e depois o colapso de Judá, que vai ser o único reino de Israel. A gente lembra de toda a nação de Israel, quando era um só reino, e apenas Judá permanece como uma nação israelita. A nação do norte cai. Pode diminuir um pouquinho o meu retorno, por favor? Que a microfonia está aqui. E a história da nação do norte, ela fica num ciclo constante de seus reis, de matar, de ser morto, de praticar idolatria, até que a paciência divina se esgota. Porque Deus é um Deus de misericórdia, diga amém. Mas também é um Deus de justiça. Chega uma hora que a justiça também se manifesta, e não só a misericórdia. E aí não é mais apenas um rei que cai, que morre, mas todo um reinado agora iria morrer. Vamos ler no capítulo 17, os 2 primeiros versículos. No 12º ano de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. 9 anos, Oséias reinou, e aí vem o furacão assírio que passa ali pelo reino norte, e o reino estava sendo caracterizado naquele momento pela intensa iniquidade. Mas o escritor vai nos chamar a atenção para algo interessante no versículo 2, na última parte do versículo, quando ele diz: contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Talvez ele esteja fazendo referência a esse texto, nesse texto, porque Oséias foi o único rei do reino do norte, que permitiu que o povo viesse a Jerusalém
para celebrar a Páscoa. Você lembra dos outros reis que não permitiam? E por isso muitos altares foram construídos. Agora Oséias, ele permite o povo a vir adorar ao Senhor em Jerusalém. Então os estudiosos consideram que essa ressalva foi feita por causa dessa permissão. Vamos continuar a leitura. Vamos ver agora a traição contra a Assíria. Lembrando, a Assíria estava dominando naquela época. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. E Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Sor, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. O rei da Assíria já havia encabeçado 2 invasões a Israel. Mas ele não levou essas campanhas militares ao extremo para conseguir a vitória completa, a deportação completa. E aí Oséias decide poupar Samaria e decide pagar os tributos a esse rei. A primeira deportação já havia acontecido. Alguns do reino do norte já haviam fugido para o reino do sul para ajudar, estavam ali. A Síria estava crescendo, Israel estava decaindo, o fim estava próximo, e Oséias adiou por um pouco de tempo aquele fim, comprando o rei da Assíria, pagando um tributo para o rei ficar mais calmo e não partir para a aniquilação daquele povo. No versículo 3, ele diz assim: Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhes presentes. A Assíria reduziu o reino do norte à posição de vassalo. E como vassalo, ele passou a ser obrigado a mandar todos os anos os tributos que o rei da Assíria cobrava. Só que esse tributo era muito pesado. A nação já estava esmagada. Parte do povo já havia sido levado em cativeiro. E havia um partido dentro da nação que se opunha àquela política de pagar tributos. E começou a fazer pressão em Oséias para que ele fizesse uma aliança com o Egito e parasse de pagar o tributo. E aí o rei da Assíria descobre a conspiração. Descobre, não recebe o tributo. Nesse meio tempo, esse rei Salmaneser, que já havia marchado contra Samaria, Samaria era a capital do Reino do Norte, ele foi até Samaria, capturou Oséias e colocou o rei do Reino do Norte na prisão. Antes da conquista final, esse rei morreu e o rei Sargão foi colocado no lugar dele com a incumbência de acabar com Samaria e deportar todos os habitantes para o solo assírio. Vamos continuar a leitura. Versículos 5 e 6. Esse aqui vai falar de Samaria sendo sitiada. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Então, o cerco durou 3 anos para conseguir produzir os efeitos desejados, para desestabilizar totalmente aquele povo. E aí Samaria não teve como. Ela precisou ceder ao poder superior que a Assíria tinha sobre eles. Sargão vai, pega mais uma porção da população e leva para Samaria. E coloca numa área
que ele chama aqui do Medos, e fala das cidades de Ala e Abor, que fica ali na Mesopotâmia. Então, ele elimina um inimigo com que técnica? Com a deportação. Qual a estratégia? A deportação. Tirar da sua terra, levar para um outro lugar, controlado, misturado com outras pessoas. E o que começou a acontecer? Casamentos mistos, deixando a sua adoração, porque o ritmo de culto lá era outro e a outros deuses, até que se perde a identidade dos israelitas que foram para aquele lugar. Versículo 6 vai falar que o rei da Assíria fê-los habitar em outras cidades. Onde a gente habita, a gente adere aos costumes, a gente adere aos ritmos, a gente adere aos horários. Coloca o slide, por favor, 146. Então, nós vamos ter aqui o reino assírio daquela ocasião, que é toda essa parte verde aqui. Eu acho que eu vou ficar lá do outro lado, que pelo menos fico só na frente de vocês. Toda essa parte verde é o reino da Assíria. Você vê o quanto eles estavam expandidos nessa região e ainda iriam, no decorrer da história, se expandir um pouco mais. O que é que eles fizeram? Pegaram aqui, do Reino do Norte, as pessoas e levaram essas pessoas para a Mesopotâmia. E espalhou os israelitas em várias cidades da região. Para quê? Para que eles juntos, se ficassem juntos, eles iam compartilhar as suas experiências, iam relembrar o seu lugar, iam lembrar do seu Deus, mas eles foram levados como escravos, foram morar em colônias e trouxeram, olha só, estrangeiros de outras áreas conquistadas para virem morar aqui em Israel. Misturou completamente os povos, para que nenhum deles pudesse manter a sua identidade. Adam Clarke fala o seguinte: assim terminou o reino de Israel, que perdurara 254 anos. Você pode botar o slide 144 para eles lerem comigo, para fixar? 147. Aleluia. Assim, terminou o reino de Israel, que perdurara 254 anos, desde a morte de Salomão, e o cisma, quer dizer, a ruptura, provocado por Jeroboão I, até que Samaria foi tomada pelo exército assírio, no 9º ano do governo de Oséias. 254 anos. Um reino que era para ser eterno e permanente foi eliminado, porque não se manteve apegado ao Senhor Jesus. Triste, né? Israel, não sei se você se lembra, quando eu mostrei o mapa do reino unificado na época de Davi, Israel, em quase toda a região que Deus havia dado, com limites para onde eles deveriam se expandir, Israel tomou toda aquela região e agora ele se coloca apenas na sobra do espaço que a Síria ainda não havia tomado. Esse exílio provocado pela Assíria não foi um acontecimento que aconteceu de uma vez só. Chegou e pá, vamos levar todo mundo preso e levar para outras. Não, isso foi um processo, décadas de exílio, levando as pessoas cativas, mas aconteceram 3 deportações principais. Mas o tempo todo acontecia isso. No fim do cativeiro,
o cativeiro assírio se mostrou eficaz, porque ele cumpriu o seu propósito. O reino do norte foi varrido da face da terra. A próxima leitura que eu vou fazer, eu convido você a ler comigo na tela, porque eu vou ler na nova versão transformadora. 2 Reis 17. Vamos ler dos versículos 7 a 23. E essa versão, como é mais fácil e bem fidedigna, nós vamos ler nessa versão. Isso aconteceu porque os israelitas, olha, as razões da derrota. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses. Pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram em segredo muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor, seu Deus. Construíram santuários idólatras em todas as cidades, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e postes de Azerá no alto de todo monte, debaixo de toda árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos e provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos, apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente, o Senhor enviou profetas e videntes para advertirem Israel e Judá com esta mensagem: afastem-se de seus caminhos maus, obedeçam a meus mandamentos e decretos, a toda a lei que ordenei a seus antepassados e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram teimosos quanto os seus antepassados, que não quiseram crer no Senhor, seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 bezerros de metal. Ergueram um poste de Azerá e adoraram Baal e todos os astros do céu. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. Consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram a sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor, seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos, até que expulsou Israel de sua presença. Quem expulsou Israel? Olha para o seu irmão e diz assim: o Senhor. O Senhor. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. E os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados até que, por fim, o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim Israel foi deportado de sua terra para a Síria, onde permanece até hoje.
o escritor fez questão de fazer um resumo do que aconteceu para dar razão àquela derrota. Não é seguro, irmãos, a gente criar uma religião própria. Não é seguro adaptar os mandamentos do Senhor ao nosso estilo de vida. É o nosso estilo de vida que precisa se adaptar à palavra do Senhor. Há ocasiões que parece que se torna muito difícil, muito penoso seguir a Deus. Sim ou não? Não precisa responder. Responde para você. Mas eu quero desafiar você a seguir esse propósito. Independente de qualquer dificuldade, de qualquer circunstância, eu quero motivar você a viver para o Senhor e a morrer para si mesmo, porque quando nós nos dedicamos a isso, o Senhor, nosso Deus, nos mantém em segurança. Aleluia! Não importa o preço que tiver que pagar, um preço maior Jesus já pagou. E todas as nossas contas estão quitadas, porque o nosso Jesus pagou por nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2. Primeira João, é aquele João perto de Apocalipse, tá? Não é o Evangelho, não. É a carta. Primeira carta de João, bem pertinho lá do Apocalipse, você vai achar as cartas de João. Capítulo 2. Isso. Vamos ler os versículos 15 e 17. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Não se importe com o mundo, não se importe com o que os outros pensam sobre você, se importe com o que Deus pensa sobre você. Se importe em agradar ao Senhor. Nós vimos nesse texto longo, que mostra as razões da derrota, que ele fala de pecados públicos e fala de pecados ocultos. E por causa disso, uma grande destruição chegou a Israel. Nós não podemos tolerar nem os pecados públicos, nem os pecados ocultos. Ocultos de quem? Talvez de nós. Talvez a gente não conheça alguns pecados cometidos secretamente. Mas do Senhor não se pode esconder. Pode ser secreto aos nossos olhos, mas não aos olhos do Senhor. E muitos cometem os pecados ocultos para não serem incriminados, para não serem chamados à atenção. Então fazem as coisas erradas. E aí, vou pegar isso. Tem alguém olhando? Não. Ah, o que tem? Porque não tem ninguém olhando. Ninguém quem? Eu, você. Mas quem é que está olhando? Irmão, se a gente entender o mundo espiritual e perceber que o mundo espiritual é mais real que o próprio mundo físico, nós vamos entender que nada que fazemos está oculto aos olhos do Senhor. Ih, aí pegou. Né? Pegou. Por quê? Quando se namora como? Com Deus presente. Então, precisa fazer de modo adequado.
Quando está em casa e rola uma briga com o marido, com a mulher, fala o quê? Age como? Ah, estou dentro da minha casa, Deus não está lá não? Quando a gente está no ônibus, agora tem cartãozinho, né, que paga a passagem. Mas na minha época era no dinheiro. Né? É muito tempo atrás, né? Qual foi a última vez que você pagou? Quem aqui pagou recentemente uma passagem em dinheiro? Só a irmã ali, desatualizados, que nem que a minha. Na hora que pagava, irmãos, e era todo mundo do ônibus lotado pagando a passagem de dinheiro, o trocador ficava doido. E aí, de repente, você ia conferir a passagem, ele te deu a mais. Faz o quê? O ônibus está lotado, eu vou ter que ir lá atrás de novo para devolver. Devolve. Volta lá. Ou então vai passando, embrulha direitinho, devolve aí para o trocador. Aí você está lá na frente, aí vai passando para um, para outro, vai chegar no trocador? Diz, vai. Porque você está lá no ônibus comigo. Então vai chegar no trocador. Quando nós entendemos que o que nós fazemos não é secreto para Deus, a gente não manda mensagem inadequada para ninguém. Porque Deus leu antes de você escrever. A gente não vai curtir aquela pessoa de biquíni na praia. Nem olhar. Não vou curtir, que se a pastora viu mesmo, a mesma publicação vai ver que eu curti lá. Mas nem olhar, irmão. A gente só olha para a mulher que é nossa, né? Para o homem que é nosso. Ah, mas eu não tenho nenhum, então eu espero o seu chegar, não fico olhando para o dos outros. Irmãos, são coisas simples da Bíblia que a gente precisa aprender a praticar. Não é? Ah, o pastor está olhando, então eu vou fazer uma coisa certinha. Vou passar um paninho aqui. Ah, o pastor não está aí, eu, hein? Que paga alguém para fazer. Deus conhece o nosso coração no oculto. Deus sabe, você pode enganar alguém durante algum tempo, mas a Deus nunca nós conseguiremos enganar. E aquele povo desafiou o Senhor no secreto. E é tão perigoso desafiar o Senhor no secreto quanto publicamente. Porque para o Senhor é a mesma coisa. O que Jesus falou? Se você olhar para a mulher dos outros cobiçando, você já adulterou. Nem precisa chegar perto dela. Mas seu coração já pecou. O povo tomou as características das nações que se misturaram com ele. Esqueceu da importância de obedecer a Deus, dos benefícios de obedecer a Deus. Tem um benefício muito bom para os jovens em obedecer a Deus quando fala dos seus pais. Quer viver muitos dias sobre a face da terra? Honre a seu pai e sua mãe. Mas o que é honrar seu pai e sua mãe? Tudo que eles falam para você é lei. Fulano, não faça isso. É o quê, mãe? Gabinete, querida. Próxima quinta-feira é você. É o quê, mãe? Ou então, se eu não falo que você pode levar uma sandália voadora, né, não? Quando corre mais do que a gente acerta na sandália. E mãe tem uma mira, não sei de onde a gente tira a ira, mas mãe tem uma mira que não erra a gente nunca. Né? É, né? A sandália alcança, irmão. Ou não fala nada, porque vai levar uma voadora, mas diz, que saco, não aguento mais. Duas coisas. Seus dias já foram reduzidos na face da terra. E a segunda,
Você está plantando essa semente, que o dia que você tiver filho, vai colher. São as leis, os princípios do reino que acontecem. Deus mandou profetas para advertir aquele povo, mas o povo não ouviu. Eu estou advertindo você hoje, estou te ensinando hoje. Não faça como esse povo de Israel que foi aniquilado. Dê ouvido à palavra do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Vou ler para você. A paciência e a misericórdia de Deus ultrapassam nossa compreensão. Ele nos procurará até que lhe respondamos espontaneamente, ou, por nossa própria escolha e dureza de coração, nos tornemos inalcançáveis. A dureza de coração traz um julgamento rápido e certo do Senhor. E agora, estou frito. Existe uma solução. É voltar para o Senhor. Antes que a obstinação do nosso coração nos torne inalcançáveis. Mesmo vivendo no meio do povo de Deus. O poder do Senhor não nos alcançará. Bem, como os profetas advertiram, o povo foi levado para o exílio. E tudo que o Senhor prediz acontece. Sim ou não? Tem uma boa notícia, que Jesus, o Senhor, se liberar uma promessa na sua vida, vai acontecer. Para aqueles que obedecem e temem ao Senhor, vai acontecer. Mas tem uma triste notícia. Que aqueles que ignoram ao Senhor, que desobedecem ao Senhor, também a punição acontece. É igual a nossa palavra, né, irmão? Irmão, profetiza, irmão, libera a palavra de bênção, porque o que você falar, você vai chamar a existência. É, irmão? As coisas boas realmente, mas as coisas ruins que você fala também. A gente precisa fazer igual Davi, dizer, Senhor, põe um guarda à porta da minha boca. Se eu for falar besteira, que o guarda dê um maior tapão. Pô! Né? Cala a boca, fica quieto. Por quê? O que você fala, a sua palavra prospera. Quer dizer, ela produz aquilo que você falou. Cientificamente já comprovado que não há silêncio no silêncio. Que o silêncio tem som, por causa das inúmeras palavras liberadas no mundo desde então. Então, ela fica reverberando. E até que isso se dissipe, tantas outras já foram liberadas. Bem, agora vamos para o último ponto dessa questão do Reino do Norte. Eu acho que hoje a gente encerra com as 10 tribos. Os povos estabelecidos nas cidades de Samaria. Vamos ler o versículo 24 do capítulo 17, quando o povo foi levado a Samaria. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria. Coloca aquele mapa de novo para mim. E em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então, ele pegou quem estava aqui em Israel e espalhou, trouxe para um lugar bem longe, principalmente, e espalhou em várias cidades. E pegou gente de várias cidades, de vários outros reinos, e levou para Israel, para não permitir que eles ficassem ainda como um povo. Só quem ficou em Israel foram os mais pobres, que eles deixaram lá em Israel. Então, a orientação política da Síria era povoar Israel,
porque ele tinha tirado o povo de lá. Então, para evitar revolta, ele começa a misturar o povo que ficou com os estrangeiros e a espalhar todo o povo de Israel pelo mundo. E aí essa mescla de pessoas passaram a colonizar Israel e surgiu um novo povo, chamado samaritanos. Então, olha para o teu irmão agora do lado e diga assim, quem são os samaritanos? Pergunta. E fica olhando para ele te responder. Acabei de explicar. Então, olha só. Vou beber uma água. Israel é tirado do seu reino, espalhado por outra terra. Outros povos estrangeiros foram tirados de suas terras, também todos eles cativos, eles eram escravos, e foi trazido para Israel. Misturou-se, então, israelitas com tantos outros povos. Olha o que diz aí no versículo 24. Gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de onde. Pegou esse povo todo, trouxe para Israel e misturou com os israelitas. O resultado dessa mistura foi o povo samaritano. E você lembra de quem quando eu falo de samaritano? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Quem é que está cantando? Uma samaritana. Esse povo que resultou dessa mescla de pessoas foi um povo rejeitado, desprezado pelos judeus. Os judeus de onde, pastor? Os que ficaram em Judá. E aqueles israelitas que fugiram do Reino do Norte e ficaram aqui em Judá. Passaram a desprezar toda aquela mistura de gente que ficou ali no Reino do Norte. Por isso, os samaritanos não eram aceitos como judeus, porque eles eram uma mistura de raça. E aí, eles estavam adorando a Deus em Samaria, a Deus com toda essa mistura. E Jesus chega lá e a mulher pergunta, como pode você, sendo judeu, falar comigo, que sou samaritana? Porque não havia essa proximidade nem para conversar, nem para dar bom dia. E Jesus, além de bater papo, foi lá em Samaria para encontrar essa mulher. Entendeu? Então, toda vez que falar agora de samaritano na palavra, você vai saber quem eram os samaritanos. Pergunta para o seu irmão, agora você aprendeu. Aprendeu? Aprendeu. Glória a Deus, agora aprendeu. Aí, irmão, surge um problema. Os leões. O que tem a ver leão com isso? Vamos ler na palavra. Versículos 25 até 28. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. Está falando de quem? De todo esse povo que eles trouxeram aqui para o Reino do Norte, para Israel. E mandou o Senhor entre eles leões, que mataram a alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo, a gente que transporte e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre elas, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer, levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel,
e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Bem, devido à instabilidade da terra, várias décadas de retirada do povo daquela terra, a terra ficou vazia e misturada com essas pessoas, e Deus envia como castigo leões para esses novos habitantes da terra. Levou um tempo até que toda aquela população fosse reposta, né, e o povo estivesse bem ativo. Nesse meio tempo, eles escolhem um sacerdote de Israel que tinha sido levado cativo. Para quê? Para ensinar o povo a adoração a Deus. Eles entenderam que o Deus de Israel, apesar de ter permitido aquele castigo, o Deus de Israel era exigente. E aquele povo que tinha levado seus deuses juntos, eles falaram assim, a gente precisa de alguém para ensinar a gente a lidar com o Deus de Israel, que o Deus de Israel é tremendo. A coisa aqui é quente. Então, eles foram aprender a adoração ao Senhor. Por isso, a samaritana sabia que devia adorar a Deus. Só que disseram que tinha que ser ali, em Samaria. E ela questionou a Jesus. A gente adora aqui em Samaria, você diz que é Jerusalém. E aí, a gente faz o quê? Né? E Jesus vai dizer, nem lá nem cá, o que precisa é adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas a situação aconteceu porque aquele povo aprendeu a adorar a Deus como um recurso para não ser morto por causa dos leões. Vamos continuar e vamos falar agora dessa religião sincretista dos samaritanos. 29. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E os de Betel fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibais e Tartaque, e os Sefarvitas queimaram seus filhos no fogo a Adramaleque e Anameleque, deuses de Sefarvim. Assim, temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam os ministérios nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportadas. Aqueles povos aprenderam a servir ao Senhor, mas não abandonaram os seus deuses. O Senhor Deus era só um talismã, era só um amuleto, para que desse sorte para eles e eles não fossem consumidos. E o povo que ficou ali, o povo de Israel que ficou ali, sofreu a influência dessa adoração politeísta. Vamos ler agora, na continuação, a incapacidade de estabelecer a pura adoração ao Senhor. 34. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. E não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco, não vos esquecereis. E não temereis a outros deuses.
Mas ao Senhor, vosso Deus, temereis, e Ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram. Antes, fizeram segundo seu próprio costume. Assim, essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos, até ao dia de hoje. Não importava. Eles temiam ao Senhor, mas não abriam mão daquilo que eles queriam guardar. Temiam ao Senhor, mas os seus deuses pessoais, esses ficavam guardados. Prestavam culto ao Senhor, mas o seu Deus, ele não jogava fora. Iam à casa do Senhor, mas eles iam também adorar na casa dos outros deuses. E quem eram os sacerdotes que foram levantados na casa dos outros deuses? O texto diz, os mais fracos. Os mais fracos são mais fáceis de ser corrompidos. E os mais fracos cederam à pressão. Não se torne fraco. Aquele que serve ao Deus verdadeiro, esse é forte e inabalável, porque o seu Deus é forte e inabalável. Você pode se achar fraco, mas se permanecer, como nós lemos aqui, nos seus estatutos, da sua lei, o Senhor do estatuto e da lei estará com você e nada poderá te abalar. Não guarda nada que não seja entregue a você pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso não faz mal. Isso deixa para lá. Não, faz mal sim. Só faz bem aquilo que o Espírito Santo dá a cada um de nós. Amém? Olha para o teu irmão e pergunta se você está guardando alguma coisinha guardadinha aí no seu coração. Diga, joga fora! Joga fora! O diabo não vai poder se levantar para te acusar de nada, porque você jogou fora. E aí não há mais condenação sobre a sua vida. Aleluia. Nosso último slide, o 142b. Aquela nação de Israel jogou fora tudo de Deus e guardou tudo de outros deuses, imitando as nações que os circulavam. Mesmo no cativeiro, eles continuaram praticando as coisas que causaram a sua miséria. Mesmo sabendo que estavam em situação de miséria por causa de suas ações, eles não a deixaram. Vocês são grandes professores para a gente em relação a isso. Mesmo sabendo das coisas que praticam, que isso vai os levar à miséria, às vezes não consegue deixar, porque não rasga de si. Escute isso. Os hábitos errados que um homem forma, finalmente, furtam-lhe o livre arbítrio. Esse homem torna-se escravo da sua própria corrupção. E ele torna-se incapaz de mudar. Foi isso que aconteceu com Israel. Mas a Bíblia nos dá um consolo. Essa nação que se perdeu, as 10 tribos espalhadas pelo mundo, até o dia de hoje. A Bíblia diz que um dia o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a juntará novamente. E eles, de novo, serão agregados ao povo de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia! Sempre há esperança quando decidimos retornar para o Senhor. Não importa o pecado, importa é o arrependimento. E arrependimento não é só tristeza pelo pecado.
Arrependimento é parar com o erro e voltar-se para Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, através dessa história do Reino do Norte. Toda a sua Bíblia é um grande lugar de aprendizagem. Mas, Senhor, essas palavras que estamos lendo agora, do povo constantemente voltando as costas para o Senhor, e o Senhor advertindo, dizendo, mas se vocês voltarem, se vocês obedecerem, se vocês olharem de novo para a promessa, ela vai se cumprir. E mesmo assim o povo foi obstinado. Mas, Senhor, nós estamos aqui aprendendo e não queremos ser como esse povo obstinado. Nós queremos, ó Deus, estar voltados para o Senhor. Nós não queremos nos entregar ao cativeiro por causa de nossas atitudes, mas nós queremos a liberdade por causa da cruz de Cristo Jesus, que nos resgatou. Ele pagou um preço pela nossa liberdade. E nós queremos nos manter agarrados, Senhor, a esse sacrifício. Oh, Senhor, ajuda-nos a viver juntos com o Senhor. Não importa a circunstância, não importa o que nos digam, que possamos estar totalmente voltados ao Senhor. Que a nossa história não se encerre como a história do Reino do Norte, espalhado e derrotado. Todos os povos, todas as tribos, as 10 tribos espalhadas. Eu sei que a sua misericórdia um dia os alcançará. Mas quantos morreram sem conhecer ao Senhor? Quantos já pereceram e não encontrarão direitos a essa promessa? Mas em nome de Jesus, nós nos abrimos, Senhor, à sua promessa e à sua palavra. Usa-nos, ó Deus, para sermos instrumentos de bênção, a levar essa palavra de esperança e de misericórdia a outras pessoas, para dizer, ainda há solução na sua vida, porque ainda há Deus em Israel. E nós somos o Israel espiritual. Ainda há Deus na Levantai. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?